Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos. Amém. Glória a Deus pela tua vida, especialmente aqueles que já estiveram aqui pela manhã, que já ouviram esta palavra, mas que nós estaremos compartilhando novamente e completando, Pela manhã nós demos apenas uma introdução, Eu sei que o tempo avançou, nós estamos aí com o horário pouco adiantado, vou tentar ser bem rápido, resumir aquilo que já falei pela manhã, para que possamos compartilhar de algo que eu estive estudando durante essa semana, aproveitando que hoje é o Dia das Mães, para falar um pouquinho sobre família. E eu aprendi com o estudo que estava realizando durante essa semana. Eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos. São 10 conselhos de um amado pastor chamado Aloísio para uma família vencedora. E nós, como cristãos, certamente Deus quer que nós sejamos uma família vencedora. Esse é o projeto de Deus para a minha e para a tua vida, para a minha e para a tua família. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, do verso 18 ao verso 24. Você pode também estar acompanhando ali na projeção, não sei se isso é projetado ali, mas se ali for projetado, você pode estar acompanhando ali também. E nós vamos estar lendo esse texto que fala do embrião ou da primeira família. A família não é a invenção do homem. Por isso que o inimigo tem tentado tanto, o inimigo tem atacado tanto as famílias, porque a família não é a invenção do homem. A família é uma criação de quem? De Deus. Então zele pela sua família, cuide da sua família. Deus já usou o irmão Robinho aí para estar falando da responsabilidade de nós, como pais, como mães, de estar clamando, orando, abençoando pelos nossos filhos. E essa realmente é uma responsabilidade. Você como pai, você como mãe, tem essa autoridade dada por Deus de estar ali abençoando o teu filho, mesmo quando ele não está bem com Deus, mesmo quando ele está rebelde, mesmo quando às vezes ele não quer dar atenção nem a você nem a Deus, mas você tem essa autoridade, vocês podem estar abençoando a tua família, você pode estar declarando bênçãos na vida dele, certamente Deus está ouvindo a tua oração e isto acontecerá. Gênesis capítulo 2, do 18 ao 24, diz assim, eu vou ler lá, e daí eu consigo enxergar melhor. Estou um pouquinho com dificuldade já, pastor, já tenho que usar óculos, estou teimando, mas não vai ter jeito. Vou estar lendo lá, acompanhe. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave do céu, mostrou-se a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, às aves dos céus e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava ajudador idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Amém, irmãos? Amém. Como eu disse, a família não é a criação do homem. Aí Deus está formando a primeira família.
Mas se nós formos olhar no capítulo 3, já na sequência aí na Bíblia, no próprio livro de Gênesis, a gente vai ver que rapidamente o inimigo, vendo, né, a criação do homem, de Deus, que é a família, que é Adão e depois Eva, o inimigo já vem tentando, a família tentando destruir o projeto de Deus. E de lá para cá, nós temos visto que a situação tem piorado. Não porque a Bíblia mudou, porque a Bíblia não mudou e continua sendo o livro mais atualizado. Eu falei isso hoje pela manhã. Um livro que foi escrito já há mais de 2000 anos, mas que continua, né, atualizado e será atualizado até a volta de Cristo. Mas nós sabemos que hoje, principalmente aqui no Brasil, infelizmente em alguns países isso já é uma realidade, o conceito de família já não é mais um homem, uma mulher e os filhos, mas o que é o conceito da família? É esse negócio que eles estão falando de gênero, não importa o sexo, pode ser 2 homens e filhos, pode ser 2 mulheres e filhos, e aí formam uma família. Só que eu não me recordo e tenho certeza que não existe nenhum lugar na Bíblia que isso esteja escrito. Isso é um plano satânico, mas que tem entrado na cabeça de muita gente. E quando eu falo muita gente, inclusive de muitos cristãos que estão aceitando isso como natural, como algo que é algo da modernidade que tem que acontecer, a coisa vai por esse caminho mesmo, nós temos que se conformar. E eu posso dizer para você com certeza, isso não é de Deus. E nós, como cristãos, não podemos nos conformar, não podemos aceitar, porque a Bíblia não mudou. Em nenhum lugar da Bíblia está dito que isto é normal. Mas isso, infelizmente, tem sido pregado nas escolas. Tem muitas igrejas hoje, até mesmo ditas evangélicas, que estão aceitando, porque dizem, não, nós temos que aceitar, porque senão nossa igreja vai esvaziar. Como que eu vou pregar algo que a sociedade está aceitando e que todo mundo está achando normal? Infelizmente, este é o caminho que a humanidade tem tomado. Mas nós, eu como pai, você como mãe, ou como pai, tem a responsabilidade de ensinar os teus filhos, como o pastor aqui já falou, na apresentação, do neném aqui. O pai tem a responsabilidade de ensinar o seu filho a palavra do Senhor, para que ele possa enfrentar essas armadilhas que o inimigo tem colocado cada dia à nossa frente. E eu vou estar compartilhando com você 10 conselhos, que esse amado pastor Aloísio nos dá para que a gente possa ter uma família vencedora. E ele começa dizendo assim: algo que fazemos todos os dias tem o poder de mudar as nossas vidas. Casais de sucesso fazem cotidianamente o que casais derrotados fazem ocasionalmente. Sabe o que quer dizer isso? Eu já perguntei pela manhã. Sabe o que é? Casais de sucesso fazem cotidianamente. Sabe o que isso quer dizer? Fazem diariamente. Porque casais derrotados fazem apenas ocasionalmente. Mas sabe o que é isso? É você fazer cotidianamente aquilo que é certo. E o que é certo? Nós todos sabemos, estamos aqui, a maioria talvez já nasceu dentro de uma igreja, ou está há muito tempo dentro de uma igreja. O que é certo? Você como pai, você como mãe, tem ensinado o teu filho a adorar ao Senhor, você tem orado com ele, você tem lido a Bíblia com ele, você tem compartilhado da palavra de Deus com ele, você tem vindo à igreja, ou você apenas tem mandado o teu filho para a igreja, você é um cristão quando você está na tua casa, ou quando você está no teu trabalho, quando você está com teus amigos, ou você apenas é um cristão quando você está aqui dentro da igreja. Não esqueça que aquilo que você faz marca mais do que aquilo que nós falamos. Nossos atos demonstram se seremos vencedores, nossos hábitos, os atos também, mas nossos hábitos demonstram se seremos vencedores ou não. Eu lembro, meu pai conhecia muito pouco de Bíblia. Eu nem sei se ele sabia ler, porque quando ele morreu eu tinha 7 anos de idade.
acredito que ele nem sabia ler. E ele jamais, pelo menos que eu saiba, onde nós morávamos, não existia nenhuma igreja evangélica. E ele ficava muito pouco tempo em casa, porque ele trabalhava fora e só vinha para casa talvez uma vez por mês e passava só um final de semana. Mas quando ele estava em casa, ninguém podia comer fora da mesa. Era um hábito bom que ele tinha, e que infelizmente eu não peguei esse hábito, porque lá em casa a gente espalha tudo na hora de comer, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso também. E também ninguém comia sem antes estar agradecendo a Deus pela comida. E também ninguém ia dormir antes que ele reunisse todos os filhos para, nós falávamos, rezar, e depois todo mundo ia dormir. Era uma pessoa que tinha muito pouco conhecimento da palavra de Deus, mas ele tinha um hábito saudável, que era buscar a Deus com o conhecimento que ele tinha, com a capacidade que ele tinha. Mas nós, que às vezes nascemos dentro da igreja, às vezes estamos aí, né, somos líderes do ministério, será que temos esse hábito com nossos filhos? É difícil. Eu mesmo tentei várias vezes praticar isso em casa, iniciamos com a Ângela, e a coisa nós acabamos abandonando. Então, quando eu falo isso para você, eu não estou falando apenas para você, eu estou falando para mim também. Mas eu sei que eu preciso me corrigir. Eu sei que eu preciso me corrigir, mas você também. Então não vamos se conformar com a situação, dizer assim, nós não temos tempo, e realmente eu sei que o tempo está corrido, mas nós precisamos criar hábitos saudáveis, para que nós tenhamos filhos preparados para enfrentar essas coisas, essas armadilhas do inimigo que tem vindo e que tem vindo como uma enxurrada para cima dessa nova geração. Nós às vezes criticamos, dizemos que essa geração é uma geração que tem às vezes se perdido, tem se afastado de Deus e que não respeita mais os pais, e infelizmente isso talvez seja uma realidade, mas muitas vezes nós não assumimos as nossas culpas como pai, de saber que se isso tem acontecido, muitas vezes a culpa não está nos nossos filhos, mas está em nós que não estamos preparando eles de forma sábia para que eles possam enfrentar as adversidades da vida. E o primeiro conselho que este pastor dá, ele fala assim: nas famílias vencedoras, as crianças são disciplinadas com amor e coerência. Falei pela manhã e vou estar repetindo. Quantas vezes os nossos filhos se tornam filhos rebeldes e abandonam os caminhos do Senhor, porque nós temos sido pais omissos. Quando eu falo pais, é pais e mães omissos. E eu lembro aqui já como Adão tentou fugir da responsabilidade. Quando Adão pecou e Deus veio para falar com eles, o que ele disse? Deus, essa mulher que o Senhor me deu me fez o quê? Eu pecar. Ele já quis jogar a responsabilidade para a mulher. E muitas vezes nós como pais temos agido assim. Nós jogamos a responsabilidade, às vezes para cima da esposa, de educar os filhos. Não, ela que eu trabalho o dia todo, trago o alimento para casa, então a responsabilidade de educar os filhos é dela. É dela, mas é tua também. Às vezes a mãe também faz isso. Não, o pai é que eduque, porque eu também às vezes trabalho fora, ou se não trabalho fora, eu tenho outras coisas a fazer, e também é uma responsabilidade muito grande cuidar dos meus filhos. Ou tentar educar, ou tentar corrigir. Eu não estou dizendo aqui que você precisa espancar o teu filho, que você precisa ser duro, né? E não estamos aqui defendendo a agressão, mas estamos dizendo que a disciplina, a correção com amor e coerência, ela forma o caráter, um bom caráter no teu filho. A disciplina firme e amorosa mantém a ordem em casa. O pior erro que um pai pode cometer é, quando o filho erra, falar que vai corrigir e não corrigir. Falei isso também pela manhã.
Muitas vezes, o teu filho ainda é criança, e eu vejo que o Lucas já é muito esperto. E aquilo que é certo e que a gente gostaria que ele aprendesse, você tem que estar falando para ele todos os dias, e muitas vezes não entra muito na cabeça dele. Mas aquilo que é errado e que não é bom que ele faça, quando você se apercebe, ele já está fazendo. Você consegue entender isso? Nós não precisamos ensinar o nosso filho a desobedecer. Isso ele já nasce sabendo. Alguém ensinou a Eva e Adão a desobedecer? Eles deram apenas ouvido ao inimigo e a natureza pecaminosa já entrou. E a partir daquele momento isso está impregnado na minha e na sua natureza. E na natureza também do quê? Dos nossos filhos, que é o que se queira ou não. Essa é a realidade. Então a gente não precisa ensinar eles a desobedecer. Isso eles já sabem. Você precisa ensinar eles a obedecer. E daí quando eles fazem alguma coisa errada, você vai falar, se fizer coisa errada, eu vou te corrigir, eu vou te castigar. E daí ele faz e você passa a mão na cabeça, que bonito, até dá uma risadinha, acha engraçado. E sabe o que você está ensinando para ele? Que o erro não traz consequência nenhuma. Que a desobediência não tem problema nenhum. Se você está fazendo isso, você está dizendo exatamente isso para ele. E daí quando ele crescer, ele vai. Não, eu não quero saber. Por que eu preciso obedecer meu pai, minha mãe, as leis ou a Deus? Não tem consequência nenhuma, eu aprendi isso. É perigoso nós sermos omissos com a nossa responsabilidade. Nós precisamos entender que aquela tua atitude que parece inocente e aquela ação do teu filho que até muitas vezes parece engraçada, mas aquilo vai contribuir para a formação do caráter dele, e é tua responsabilidade se ele vai ser um cidadão depois honesto lá na frente, que cumpre as leis, que cumpre as regras, ou aquele cidadão que acha que não dá nada, como está hoje na moda, na linguagem do jovem e do adolescente. Não dá nada, não dá nada, não dá nada. Provérbios 22, capítulo 15, diz assim: a astúcia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Sabe o que quer dizer essa palavra astúcia? Sabe aquela coisa que a gente já nasce, sabe aquele jeitinho de tentar se dar bem, sabe assim, de ser um malandro, talvez seja uma palavra que mais define, assim, de querer ser um malandro, aquele cara que se acha esperto, principalmente para fazer a coisa errada. Principalmente para fazer a coisa errada. Infelizmente, isso já está impregnado em nós. A natureza humana, ela é assim, e nós precisamos, corrigir. E o que diz aqui? A vara da disciplina a afastará dela. Deste algo que já está impregnado na nossa natureza. Um outro conselho que este pastor dá para as famílias vencedoras, ele diz assim: nas famílias vencedoras, o dinheiro é gerido de forma sábia e discutido abertamente. Não existe o dinheiro, aquela questão que o marido fala assim: o dinheiro que eu ganho é meu, o dinheiro que a mulher ganha, diz esse dinheiro é meu, e cada um gasta do jeito que quer, e muitas vezes a família fica perecendo. Infelizmente tem sido essa a realidade, em muitos lares, até mesmo os cristãos, cada um ganha o seu dinheiro, cada um gasta como quer, aí às vezes só pensando em si, e nós temos visto muitas vezes filhos carecendo de necessidades essenciais, de algo essencial, e que vão fazer, infelizmente, um estrago grande na personalidade da pessoa quando ele cresce. Infelizmente,
com essa correria da vida, e nós falamos muito em crise, a irmã Alzira estava falando em crise, talvez a palavra que hoje mais nós falamos no Brasil é de crise, mas quando nós nos organizamos, quando nós aprendemos que tudo que nós temos não é nosso, é apenas para que nós possamos cuidar, zelar e administrar, né? O pastor até dá uma sugestão aqui, que a fórmula correta seria nós aprendermos a viver com a fórmula que ele chamou de 10, 10, 80. Primeiro, quando você pegar teu salário, você e tua esposa, você soma os dois salários juntos, vê o que você, o que rendeu desse, você tira o que? 10%, que é o dízimo do Senhor. Daí ele fala assim, você pega mais 10% e você faz o que com isso? Você guarda, você faz uma economia para um momento de um imprevisto qualquer que pode acontecer. E daí os que sobra 80% você vive para suprir as suas despesas mensais. É fácil fazer isso? Não é. Não é fácil, né, pastor? Geralmente a gente já gasta 120% do salário que a gente ganha. Não é isso que acontece? Né? A Loma que ganhou o primeiro salário, quanto você já gastou, Loma? Metade. Está aprendendo, né? Está aprendendo. Uma semana ela já gastou a metade, é o primeiro salário. Não sei se está aprendendo tanto assim, não. Isso que eu falei para ela, que eu nem dividi as contas com ela ainda. Eu falei, primeiro mês, não vou nem falar em dinheiro contigo. A partir do mês que vem, eu falei assim, eu já vou separar. Aí ela falou assim, você vai me dar as coisas. Eu falei, de preferência aquelas que tiver mais número. Aquelas eu vou passar por baixo da porta ali, e aquelas eu quero esquecer, pastor. Aquelas ali eu quero esquecer. Mas eu sei que não é assim. Estou apenas brincando. Mas nós precisamos ensinar nossos filhos a administrar o dinheiro. E nós precisamos conversar com eles também. Eu falei assim do marido, da esposa, sentar, conversar, fazer o cálculo. Não é fácil. Os filhos também. Para quê? Porque no momento de dificuldade, daí você vai saber enfrentar. Você vai saber que a família... O pastor me falava isso há um tempo. Lembra, pastor? Quando eu fechei a loja, eu comecei a ter que viver dentro do meu salário. Eu tinha dificuldade para isso, né? E esse foi um dos erros que eu cometi. Eu não ensinei meus filhos a lidar com dinheiro. Então, faça isso também, né? Administre de forma sábia o teu dinheiro. E isso você é uma fórmula para... É um dos conselhos que ele nos traz para que a gente possa ter uma família vencedora. Confesso para vocês, quando eu estava estudando esse texto, alguns conselhos eu quis pular. Falei, não, isso eu não vou falar lá na igreja, porque isso é muito difícil, né? E ele fala assim, nas famílias vencedoras, todos participam das tarefas domésticas. Nas famílias vencedoras, todos participam das tarefas domésticas. Sabe o que quer dizer isso, Maurício? Oh, meu Deus do céu, lava a louça de vez em quando, né? Sempre ajudar a esposa. Ele fala assim, a mãe não é empregada do lar, o pai também não é, né? O burro de carga que tem que fazer tudo. Os filhos não são os escravos, mas todos participam das tarefas do lar. É fácil fazer isso? Não é, é difícil. Eu estou te falando, não é. Nós não sofremos porque não sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sofremos porque nós não fazemos, mesmo sabendo o que é certo e errado, mas nós não fazemos. Mas se você quer ter uma família vencedora, você precisa começar a fazer. Porque senão você vai ser uma família que vai estar sempre dando murro em ponta de faca, como dizia minha avó, minha mãe, não sei como dizer isso, mas falava isso. Todos têm a responsabilidade de cuidar da casa. E nós falamos, e o irmão Azor já leu o texto aqui da mulher virtuosa. Nesse Dia das Mães é comum, né, mensagens sobre esse texto. E eu achei interessante que ele disse assim, o pastor, né, no sul estava fazendo, ele disse a mulher virtuosa, ela trabalhava fora. Ela tinha uma renda. Então,
Hoje a gente sabe que essa é a realidade de muitos lares, né? Muitas mulheres trabalham fora. Independente também se a mulher não trabalha fora, a responsabilidade de dividir as tarefas do lar é do casal. Mas se ela trabalha fora, ainda é maior. Por quê? Porque daí o tempo dela é menor. Ela vai chegar cansada em casa. E a gente precisa dividir essa responsabilidade. Provérbios 31, 16, diz assim, falando sobre a mulher virtuosa, que ela plantou uma vinha que ela vendeu no terreno, na verdade, projeto lá para mim foi socorro, que ela vendeu um terreno e com a renda da venda deste terreno, ela plantou uma vinha. Vamos ver lá, se já projeta ali, você pode estar acompanhando. E apenas a título de curiosidade, que então não é errado a mulher trabalhar fora e ajudar na complementação da renda familiar. Muitas vezes a gente acha que Provérbios capítulo 31, verso 16. Está lá, ó. Examina a propriedade e adquire, e planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Na linguagem de hoje, nós poderíamos dizer que ela seria uma corretora de imóveis, trabalha numa imobiliária, e tinha renda, e com a renda da venda desse terreno, ela o quê? Plantou uma vinha com os frutos de suas mãos. Então é mais a título de curiosidade, mas essa mulher virtuosa, ela tinha a responsabilidade de cuidar dos seus filhos, de cuidar do seu esposo, e também tinha a responsabilidade de ajudar na complementação da renda familiar. E diz assim, o quarto conselho que diz nas famílias vencedoras, os membros sabem lidar com as adversidades. Sabe o que quer dizer isso? Juca e Rosane estão aí nessa caminhada. Sabe o que quer dizer isso? Nos momentos de dificuldade, que infelizmente todas as famílias passam, o casal tem que enfrentar os problemas juntos. Nós temos visto, pastor, quantas famílias sendo desestruturadas, quantas famílias se perdidas no momento que a luta chega. Às vezes é um filho que nasce deficiente, e quando eu estava na saúde, eu falei isso também pela manhã. Quantas mães eu recebi ali na saúde desesperadas, muitas vezes só mãe cuidando de filhos, e às vezes aquelas crianças já com 10, 12 anos, mas tão dependentes como uma criança de 1 ano, e aquela mãe às vezes se arregando no colo sozinha, se perguntava: cadê o pai? O pai abandonando, eu não tenho. Se não teve coragem de criar o filho. Quantas pessoas existem aqui em Almirante Tamandaré nesta situação? Esta é uma situação muito mais comum do que você pensa aqui na rua. Aqui na rua Campina Grande, em frente ao Marquete, bem aqui tinha uma criança com 8 anos, só se alimentava com sono, com leite especial, e a mãe cuidava sozinha. Às vezes do lado de nós aqui, mais atrás aqui, também, daí na outra rua, também tem uma outra situação assim. Não sei se aquelas crianças estão vivas ainda, porque faz 3 anos que eu saí da saúde e eu deixei de visitá-las. Mas eram situações daqui na nossa vila, no nosso lado. Casais desestruturados, porque no momento da dificuldade, não deu no pé, não quis enfrentar o problema. São diversas as lutas que nós temos que passar, muitas vezes como família. Doenças graves, deficiências físicas, muitas vezes o problema da infertilidade de um ou do outro e não conseguem superar.
acidentes com lesões graves. Aí eu falo do Maurinho, meu sobrinho, que está lá em Tagaçaba, que alguns aqui conhecem, que com 19, 20 anos sofreu um acidente, ficou tetraplégico. Hoje está paraplégico, já consegue movimentar os braços, mas ele estava com menos de um ano de casado, uma criança com 1 mês, que a menina que ele casou tinha, na época, 16 anos. Isso, sabe quanto tempo faz? Faz 3 anos e meio. E a esposa está lá. Quando o acidente aconteceu, a menina não era crente. Nem ele também, na verdade, ele foi criado na igreja, não tinha se batizado, passou um tempo aqui conosco, pastor, né? Mas a menina está lá, firme, cuidando da criança, na verdade, 2 crianças. Ela cuida da criança, que tinha menos de 1 mês, agora ela está com 3. Tudo isso? 3 anos, 3 anos. E cuida do marido, que é uma criança, porque depende de tudo dela. Mas ela está lá. E foi para a igreja, se batizou, e hoje sou líder de um ministério dentro da igreja. E ela se batizou depois que aconteceu isso com o marido. Mas quantas vezes nós temos visto que esta não é a realidade? Pessoas têm abandonado a família, abandonado a Deus, abandonado tudo no momento da adversidade. Famílias vencedoras enfrentam tudo isso junto e se tornam mais fortes. Não ignoram o problema. Não é aquela coisa de você fazer que o problema não existe, mas você encara o problema. Você entrega na mão de Deus. Você busca a graça de Deus no momento da luta, no momento do deserto. E você confia nele. E você deixa Deus trabalhar. E você zela pela tua família. Quantas noites eu lembro ali, eu e a Ângela, muitas vezes passamos orando, clamando, chorando, sem conseguir fechar o olho. Mas não existe. Deus é fiel. Deus ouve a nossa oração, Deus ouve a oração do pai, Deus ouve a oração de uma mãe. E Deus está trabalhando mesmo quando você não percebe a mudança. Talvez não é no teu tempo, mas é no tempo de Deus. Nas famílias vencedoras, os membros riem junto. Eu falei assim, meu Deus. Esse é o 5º conselho que ele dá. Nas famílias vencedoras, os membros riem juntos. Meu Deus. Daí ele fala assim, não estou sugerindo que a tua casa tem que ser um negócio de piada, um circo, um negócio assim. Não é isso que ele quer dizer. Mas ele diz, sua casa não precisa ser uma fonte de piada, mas pode ser um lugar mais alegre. E ele trouxe um dado, ele diz assim que as crianças riem 400 vezes por dia. E sabe quantas vezes um adulto ri? Apenas 15. Eu falei, meu Deus do céu, nós precisamos mudar de atitude. Provérbios, capítulo 17, verso 22, diz assim, o coração alegre é bom remédio. Provérbios, capítulo 17, 22, diz, o coração alegre é bom remédio. Hoje já existe realmente a terapia do riso para tratamento de diversas doenças. Então, nós como cristãos, não que você vai estar lá no momento de luta, de prova, você vai ter que estar lá rindo. Não é isso que o autor, que o pastor está dizendo. Mas ele está dizendo que você pode tornar o teu lar um lugar mais agradável se você for uma pessoa feliz, uma pessoa que sorri, que transmite um ar mais gostoso para a tua família e para os demais. O 6º conselho que ele dá é que nas famílias vencedoras todos são tratados com respeito. Nas famílias vencedoras, a esposa trata com respeito o marido trata com respeito a esposa,
E os filhos tratam com respeito o pai e a mãe, e ambos que também são tratados com respeito. Efésios capítulo 4, verso 32, diz assim: antes sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Sabe o que isso quer dizer? Trate o seu próximo como você gostaria de ser tratado. Se coloque no lugar do outro. Se coloque no lugar do teu filho. Se coloque no lugar da tua esposa. Se coloque no lugar do teu marido. Isso é fácil? Claro que não é. Mas nós, como cristãos, pastor, nós precisamos mudar. Nós não viemos aqui nesse mundo para se conformar com esse mundo. Nós viemos para o quê? Para transformar. Não é se conformar com tudo isso que tem acontecido, mas é para transformar tudo isso que tem acontecido. Transformar o que no mundo é. O sétimo conselho que ele nos dá é: nas famílias vencedoras, o tempo para as atividades juntos é prioridade. Olha o que ele está dizendo: nas famílias vencedoras, o tempo para as atividades junto é prioridade. Sabe o que isso quer dizer? Você tem gastado tempo junto com a tua família? Você, pai, e aí eu estou falando para mim, eu cometi muito esse erro. Às vezes eu sinto a minha própria vida, é mais fácil a gente falar, né? Então você tem que falar dos outros. Eu não gosto de falar de mim mesmo, eu não sou produtivo e que me custava caro. Né? Na época que eu tinha loja ali, e gostava muito de pescar, ainda gosto, né? Depois que veio muitos puxões da orelha, alguns do pastor, daí mudei um pouco meu hábito, né? Mas eu muitas vezes eu ia pescar. Mas só que eu ia pescar com quem? Os homens. Só com meus amigos. E a família, meu filho? A família. Não gostava de pescar? Mas tá tudo bem, não gostava de pescar dele ao abandono? Então puxei para outro lugar junto com ele. Você está falando de mim. Só que isso me focava na frente. São erros que eu cometi e o preço que eu precisei pagar foi caro. Eu não precisava ter pago. Se eu tivesse me atentado, um pouquinho antes. Então, diz assim: mulher inteligente é aquele que aprende errando, mas sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Ele não vai errar para ele aprender, ele aprende observando o erro do outro, ele já aprende. Por isso que estou te contando meu testemunho. Não cometa este erro de abandonar tua família. Não quer dizer que você não pode sair de vez em quando pescar com os amigos. Mas gaste tempo com a tua família. Não quer dizer que você gosta de futebol, não pode ir lá jogar futebol. Agora eu só vou jogar futebol com a minha família. Não é isso. De repente não vai dar um time, né? Tua família nem gosta de futebol, né? Não aparece. E daí? Eu não vou mais jogar? Não estou dizendo isso. Você pode jogar teu futebol lá. Mas que você gasta também o mesmo tempo que você gasta com futebol na tua família. É difícil? É difícil. Mas é isso que a gente precisa fazer. O casal precisa do seu tempo, mas os filhos também. Memórias de momentos felizes passados juntos. Eu gosto de lembrar, das vezes quando decidimos para morrer com toda a família, e outras situações que eu passei junto com a família. Mas eu sei que poderiam ser bem mais do que foram se eu tivesse aprendido isso quando eles eram pequenos. Porque depois que cresce também tem um problema. Eles não querem mais saber de você. Você, pai, você, mãe, já será esquecido. Não é esquecido assim que você não vai ser nunca lembrado. Mas você já não é mais prioridade também. Você já tem outras atividades, é natural da vida. Mas nós precisamos planejar o nosso tempo para que a gente possa dividir o tempo para Deus e o tempo para a nossa família. Se você não fizer isso, infelizmente, sabe quem vai fazer? Se você não fizer isso de planejar para auxiliar a tua família, sabe quem vai fazer?
o mundo. E muitas vezes o traficante venceu. Muitas vezes aquele que quer tirar dos filhos do caminho do Senhor, se você não cuidar, infelizmente o mundo vai tomar este lugar. Vai tentar roubar o seu tempo e a sua família. Famílias vencedoras. Aí, pastor, eu quis pular esse negócio do 8º conselho aqui. Famílias vencedoras fazem a refeição junto. Sabe quantas vezes eu faço isso por mês junto com a minha família? Não consigo, acho que eu só faço quando chego do trabalho à noite. E é difícil ainda, porque normalmente a Roma já vai para a igreja, já vai para a superia. E esse hábito, infelizmente, que é um hábito errado desde o tempo da loja, porque a gente não fechava a loja para comer, ou na hora das refeições. Daí eu ficava na loja, aí a gente descia fazer o almoço. Ela já almoçava, quando ela almoçava, ela subia para cuidar da loja e eu tinha que descer almoçar. E foi um hábito errado. E isso trouxe consequências, porque nós não aproveitávamos aquele tempo, não podia ser um tempo de comunhão, um tempo de conversa, e a gente sempre na correria, e é difícil você mudar o hábito, pastor. Porque agora eu já não trabalho mais só na loja, mas o hábito ficou. Sabe aquele negócio? Mesmo quando estamos todos em casa, às vezes eu pego o prato e vou comer em outro lugar. Eu estava acostumado a comer com o prato na mão lá na loja. Tento mudar. Mas não é fácil. Mudar o hábito, principalmente o hábito errado, é difícil. Mas a gente precisa se esforçar para isso. A gente precisa se esforçar para isso. Se você não consegue fazer todos os dias, comece fazendo pelo menos um dia. De repente você vai fazer 2, de repente você está fazendo todos os dias. Nas famílias vencedoras, isso aqui também quis pular. Nas famílias vencedoras, o amor é expresso a cada dia. Você está pensando assim, mas que esse irmão está em cima, fazendo em cima todo, ele quer pular tudo? Né? Ele não consegue fazer nada? Não, eu consigo fazer. Tenho me esforçado para fazer alguma coisa. Mas não se espere em mim, não. Infelizmente, o pastor não gosta de falar isso, não. Ele fala assim, não, nós somos crentes, como líderes, vai falar, olha para nós, né? Sempre meus imitadores da Conversão de Cristo. Paulo que falou isso, né, pastor? Mas é difícil, não é para mim, não. Olha para Deus. Olha para Deus. Porque, principalmente nesse aspecto aqui. Um abraço faz a diferença, um beijo. Sabe, esse negócio de dias, a Loma estava me falando assim, cobrando de nós, eu e da Ângela, né? Esse negócio do marido falar para a esposa, eu te amo, a esposa falar para o marido, eu te amo. Dar rosas. Meu Deus do céu, quanto negócio esse pastor está falando. Dar rosa, né? Dar rosa, trazer um pouquinho de flores. Não é fácil, meu irmão. Não é fácil. A gente tem tantas desculpas, é a crise, é o dinheiro que não dá, né? É tanta coisa que faz a gente esquecer e pular esse negócio. Mas só que tem uma coisa. Sabe, nós estamos tratando aqui o que? São 10 conselhos para famílias, o quê? Vencedoras. Se você quer ter uma família vencedora, muda teu hábito. Porque se você não mudar teu hábito, você vencedor. Tem a família vencedora e tem a família o quê? Que não é vencedora, é o quê? Perdedora, derrotada. Como está a tua família? Como está a tua família? Como está o teu casamento? Como está a tua vida aí com teus filhos, com tua esposa? E o 10º conselho, ele diz assim, nas famílias vencedoras, o Senhor Jesus é o alicerce. Sabe o que isso quer dizer? Na verdade, esse tem que ser o primeiro conselho, não o 10º. Ele colocou apenas aqui em ordem, mas a gente fala assim, você deve colocar isso como prioridade na tua vida. Nas famílias vencedoras, o Senhor Jesus é o alicerce. Sabe o que eles fazem? Eles adoram o Senhor junto.
eles oram e ministram juntos. O Senhor não é apenas um convidado, bem-vindo à tua casa. O Senhor, o que Ele é? Ele é um Senhor da casa. Ele não é apenas um convidado no domingo. Você fala, não, domingo é dia de crente. Domingo é dia do cristão. Domingo o Senhor é bem-vindo na minha casa. Não. Ele é o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da tua casa. Ele é o centro da família. Ele é o coração da casa. Não vivem o cristianismo aos domingos, mas vivem a cada dia. Precisamos deixar as formalidades, mas aproveitar os momentos, as oportunidades. Sabe o que isso quer dizer? Eu preciso deixar de ter um título de crente e ser apenas um religioso que tenha, às vezes, o costume de aos domingos estar na igreja. Isso eu preciso deixar. Mas eu não posso deixar de aproveitar a oportunidade de estar vivendo a cada dia, obedecendo a palavra do Senhor, como pai, como mãe e como filhos. Falando de Jesus a todo momento. Se você quer ter uma família vencedora, você não precisa ouvir a minha palavra. Você não precisa ouvir os meus conselhos. E você não precisa seguir o meu exemplo. Mas você precisa o quê? Ouvir a voz de Deus. Isso que eu acabei de falar não são conselhos meus, mas são conselhos da palavra do Senhor. E se você já sabia e não faz, procura mudar no teu hábito. E se você já sabia e faz, glória a Deus pela tua vida e continue fazendo, ensinando os teus filhos a continuar obedecendo os caminhos do Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Baixe a tua cabeça e vamos orar. Deus querido, mais uma vez, Senhor, eu me coloco diante de Ti. Sim, Senhor Jesus. Grato a Deus pela Tua palavra, Senhor, que falou ao meu coração. E eu creio que falou ao coração dos meus irmãos que estão aqui. E por isso, Senhor Deus, nós queremos pedir perdão, Senhor Deus. Eu quero pedir perdão como esposo, eu quero pedir perdão como pai, Senhor Deus querido. Eu quero pedir perdão como líder, ó Deus, porque muitas vezes eu sei que tenho desobedecido, Senhor Deus, as Tuas regras, as Tuas palavras, Senhor Deus. Me perdoa, ó Deus. Me perdoa, Senhor Deus. Me ajuda, Deus, eu não apenas estar aqui falando pelos meus irmãos, mas eu estar vivendo para que as pessoas, ao olharem para mim, possam sentir, Senhor Deus, o desejo de estar seguindo a Ti, de estar servindo a Ti, Senhor Deus querido. Da mesma forma, Senhor Deus, eu coloco a vida dos meus irmãos, as famílias dos meus irmãos, e coloco mais uma vez, Senhor Deus, a família Cristo vive diante de Ti, Senhor Deus querido. Pai, o Senhor conhece a situação de cada um, Senhor Deus. O Senhor conhece os problemas que cada um tem enfrentado dentro do seu lar, Pai Deus. E nós queremos confessar, ó Deus, que nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor, ó Deus, para que nós possamos fazer aquilo que é certo. Pai, nós queremos mais uma vez também agradecer pelas vidas, Senhor Deus, das mães que estão aqui, pela vida, Senhor Deus, das esposas que estão aqui, pela vida, Senhor Deus, dos filhos que estão aqui. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor, ó Deus, tem nos conduzido a este lugar. E eu sei, Senhor Deus, que não estamos aqui em vão, ó Pai, mas estamos aqui, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui e o Senhor tem um projeto, Senhor Deus, nas nossas vidas. Por isso, Senhor Deus, eu quero, Senhor, pedir que o Senhor esteja tomando, ó Deus, aqui, Senhor Deus, cada família aqui representada.
te agradecer por aqueles que estão aqui, mas clamando especialmente, ó Pai, por aqueles que já passaram por aqui, que conhecem a Tua palavra, mas que estão distantes, muitas vezes, ó Pai, desanimado em casa, Senhor Deus, sem força para estar buscando a Ti. Deus querido, tem misericórdia dessas vidas, tem misericórdia, Senhor Deus, dos filhos, ó Pai, que muitas vezes foram ensinados nos Teus caminhos, mas que no caminhar dessa vida, ó Deus, acabaram se perdendo, e muitas vezes, ó Pai, não querem mais saber de Ti. Pai, tem misericórdia dessas vidas. Pai, mais uma vez, ó Deus, eu quero Te pedir perdão, como líder desta igreja. Pai, e pedir que o Senhor Deus nos ajude, ó Deus, a não somente estarmos falando aqui da Tua palavra, mas estarmos vivendo, ó Deus querido. Pai, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor falou aos nossos corações, e muito obrigado, ó Deus, por cada vida, por cada família aqui representada. E no nome de Jesus é que nós oramos. Amém. 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 Pastor.